Na nossa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre CSS Components e elementos, que é sobre como estilizar um componente usando React. Nós vamos falar de 3 abordagens aqui. Quais são as maneiras, então, de estilização dos nossos componentes? Primeiro, inline. Segundo, classes. E terceiro, que é uma maneira mais nova de fazer CSS, que é usando o CSS em JS, dentro do que é criando um componente JavaScript usando CSS. Vamos falar então da primeira maneira, que é inline. Essa é a maneira mais básica de se estilizar um componente ou elemento em React, usando a tag style. O atributo style no React, como vocês podem ver aqui no vídeo, ele suporta um JSON representando o CSS que nós já conhecemos, onde cada propriedade é declarada de uma maneira camel case, sendo que assim não é necessário criar um arquivo separado. Como você pode ver aqui, ó, eu defini uma tag div estilizada com a tag style, passando o objeto style que representa o seu estilo aqui. Aproveitando também essa estilização, nós podemos também criar uma tag style usando esse componente Hello World que nós criamos, criando uma estilização para ele aqui, usando margin top 10 pixels como exemplo aqui, usando a tag style. Note que eu não criei uma variável dessa vez para mostrar que é possível também jogar o JSON de estilo de maneira inline dentro da própria tag. Essa é uma maneira diferente que o React tem de trabalhar com o CSS. Todos esses CSS ele é feito em camel case e ele tem suporte a bastante tags dentro do CSS. Então você não vai ter problema aí para trabalhar dessa forma caso você precise. Falando também em vantagens e desvantagens de usar o componente inline, nós temos alguns prós e alguns contras. Os prós. Nós temos que ela é uma maneira mais prática e direta de se trabalhar com a utilização de componentes e elementos dentro do React. Ela também serviria para você fazer algum ajuste rápido em um componente e fazer algum testezinho também. E o contra é que, à medida que o código vai ficando maior assim, o código vai tomando escala, fica mais difícil de manter esse código. Então, à medida que você vai criando o código todo através da tag style, vai ficando mais difícil de se manter isso aí. A nossa segunda abordagem é trabalhando com classes. Essa é uma maneira um pouco mais modularizada de se trabalhar com estilização de componentes e elementos, onde você vai definir aqui as suas classes dentro de um arquivo CSS, SAS, Stylus ou qualquer outro pré-processador de sua preferência e vai importar esse CSS dentro do seu componente utilizando a tag className com o nome da sua classe definido. Importante notar que em JSX é um pouco diferente de outros frameworks, como por exemplo Angular ou Vue, ou trabalhando com aplicações web clássicas, porque o time de React, ele definiu, é uma decisão de engenharia, tá? Se você colocar aqui o nome class ao invés de className, vai disparar um warning na sua aplicação. Esse nome className, ele vem, na verdade, o motivo dele é para manter a compatibilidade com o element.className, segundo o próprio time de engenharia do Facebook, onde você faz alusão a esse className e não necessariamente ao class do DOM. Bom, falando também sobre as diferenças, os prós e os contras de aplicar cada abordagem, também vem aqui com os prós e os contras das classes. Os contras de usar... O a favor é que, tipo assim, com classes, né, a gente tem uma maneira mais modular de criar o CSS. Mas os contras é que é o seguinte, é mais difícil de manter, porque imagina o seguinte, você tem lá N componentes e você tem, por exemplo, um arquivo de CSS só. Fica bem mais difícil de você estender isso, porque pode dar problema de conflito com nomes, pode dar problema também com relação a... por exemplo, conflito de nomes geralmente seria o mais
que mais acontece? Você pode mitigar isso utilizando algum tipo de design patterns de CSS. Mas você pode também, mesmo assim, ainda acaba sendo uma certa dificuldade também para trabalhar dessa forma. Outra coisa também que é importante ressaltar é a pouca flexibilidade que isso traz para nós. Porque, por exemplo, voltando aqui o nosso exemplo, veja que o nosso background, se você olhar o exemplo de style e esse, você não consegue tornar a URL dinâmica, igual a gente fez lá no último exemplo. Ou seja, você vai ter que criar uma tag style, além da tag class name, para definir a URL dinâmica aqui nesse caso. A nossa terceira e última abordagem é sobre CSS em JS. Bom, essa é uma abordagem onde o CSS ele é criado dentro do próprio JavaScript e o JavaScript gera CSS para nós. Existem diversas abordagens, mas nós vamos falar aqui primeiro sobre... Nós vamos falar aqui hoje sobre, na verdade, o Styled Components, que ele é o mais utilizado dentro do universo do React. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vocês conseguem baixar ele através do comando no npm yarn add styled components ou npm install --save styled components. Um exemplo, seguindo o nosso exemplo anterior da aula, nós conseguimos trabalhar com a tag div_style. Nós criamos aqui uma estilização, igual nossos exemplos anteriores, usando styled components. Criamos aqui um styled component que segue esse nome. Nós vamos usar uma namificação de componente, da mesma forma que nós trabalhamos com outros padrões de componente, que é camel case e uppercase. Aqui. Nós vamos definir o styled component com style, ponto, o nome do elemento que ele representa. Pode ser um div, uma span, pode ser também por exemplo, um select, alguma coisa assim. Ou pode ser um próprio elemento também, pode ser um próprio componente. Aí você vai colocar isso aqui, style, entre parênteses, o nome do componente. E vamos definir aqui o nosso CSS normalmente igual escreveríamos em CSS, que é um pouco diferente das abordagens anteriores nesse caso, que você define componente escrevendo CSS mesmo puro. Importante notar é que esse código, esse trecho de código aqui, ele gera um componente chamado div_style. E a gente pode passar props para ele também, que é mais interessante. Como vocês podem ver aqui, eu estou passando por parâmetro a image URL, no caso. Então, que resolve o nosso problema de pouca flexibilidade no caso do class name. Mas também nós poderíamos passar o color como parâmetro aqui e definir, por exemplo, um estilo de tema. No caso de vários componentes, você pode passar props aqui e definir um tema para sua aplicação. Poderíamos passar esse blue aqui como props também, passando ele como color aqui. Veja aqui, é bem tranquilo de definir a componentização dessa forma com o CSS em JavaScript. Falando um pouco mais sobre as vantagens de se fazer essa estilização, uma das vantagens do CSS em JS, no geral, é sobre a manutenção, porque você tem essa facilidade para remover CSS não utilizado, ou seja, você não vai precisar fotorar a aplicação inteira para fazer uma estilização. Segunda coisa também é que os estilos ficam dinâmicos, fica mais fácil de criar estilos dinâmicos usando props. E também tem a questão da performance, porque nós não precisamos, ele praticamente elimina a questão de você ter que usar pré-processador CSS como styles ou Sass. E tem a questão também de ele injetar automaticamente prefixos vendor, ou seja, você não precisa mais definir aqueles WebKit, -moz e tal, ele gera tudo para você, basta você criar, por exemplo, no Appearance, ele vai gerar o moz Appearance ou o WebKit Appearance, dependendo do navegador onde ele se encontrar. Você não precisa mais se preocupar com isso. E ele vai gerar de acordo com o navegador, que acaba contribuindo também para a performance.